Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Chegou a nossa atualidade e você vê hoje que a gente tá aqui, ó, em peso para conversar sobre essa atualidade. Não tô sozinha de novo. Tá me Trouxe o chamando de professor Leonardo. gordo, Cleusa? Nada, professor. Tô chamando de peso intelectual pra gente discutir a nossa atualidade, Tá tá bom? certo, tá ótimo. Então, olha só, Tá gente. chamando de gordo não tem problema também, não. A gente vai conversar sobre um tema, na verdade é sobre uma pessoa que pode nos servir como argumento de autoridade numa série de discussões. E nós estamos aproveitando essa atualidade nesta semana, porque já faz 2 semanas que ele nos deixou. Que esse grande peso, para aproveitar nosso campo semântico, professor, esse grande peso da crítica literária, da crítica cultural nos deixou. Trata-se de Antônio Cândido, um intelectual a quem o Brasil deve muito na sua leitura relacionada à cultura, formação de identidade e militância política também. Alguém que foi quase com 99 anos, né, professor Leonardo? É verdade. Conta para nós, quando a gente menciona a primeira coisa, Antônio Cândido, o que deve vir à mente dos nossos estudantes, dos nossos espectadores aí? Então, Cleusa, o Antônio Cândido é um clássico da interpretação do Brasil. Acho bem legal vocês anotarem, relacionarem o Antônio Cândido com os clássicos da interpretação do Brasil. Que clássicos são esses? Pessoal, o Brasil tem toda uma história de autores, sejam eles mais artistas, sejam eles mais intelectuais, Cleusa, que interpretaram a nossa história, a nossa sociedade, a nossa cultura, enfim, que eles pensaram, olha que interessante você anotar essa expressão aí, Cleusa, identidade nacional. Opa, legal. Legal? Então eles se perguntaram quem é o brasileiro, o que é o Brasil. Alguns nomes aí para você colocar ao lado do Antônio Cândido. O Gilberto Freire, né? O Sérgio Buarque de Holanda, os próprios artistas relacionados, associados à Semana de Arte Moderna de São Paulo, que é bem tratado aí no ensino médio, como o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral. Então, o Antônio Cândido é, antes de mais nada, uma figura muito importante na nossa história por ter sido, junto com esses nomes, entre outros, um grande intérprete do Brasil. Então essa gente toda ajudou, vamos dizer assim, desde o começo do século XX, a estabelecer aquilo que a gente pode chamar de uma identidade nacional, de uma interpretação dessa identidade, professor, é isso? De uma interpretação da identidade nacional que, claro, à medida em que essa interpretação ela vai sendo lida, ela vai sendo discutida, ela vai sendo transformada em políticas culturais de Estado, principalmente pelo Getúlio Vargas, vão se transformando de alguma maneira em, eu não vou dizer em realidade, mas as pessoas entendem que essas interpretações realmente nos explicam. Perfeito. Né? Então, Cleusa, bem legal você ter lembrado desse contexto histórico, o início do século XX. Rapidinho, só para a gente contextualizar. Importante. É o seguinte, pessoal, no século XIX, quando o Brasil começa a pensar a si mesmo, a gente percebe, os intelectuais da época, eles olham para o Brasil e veem o Brasil como fadado ao fracasso. Olha que interessante isso, século XIX, pessoal. Por quê? Porque século XIX, vinda da família real, no final do século XIX, no início do século XIX, sim, essa coisa toda, sim, né? Sim. Então esse processo todo também de uma relação de Brasil muito colônia ainda, né, professor? Mais ou menos, Cleusa. Ah, então já vem um processo de afastamento da metrópole? Fim do século XIX. Por quê? 1808, 1809, a chegada da família real no Brasil. 1822, a independência do Brasil. Entramos no Brasil Império. Perfeito. Perfeito, teremos 2 reis, né? Dom Pedro I e o mais importante deles, o Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I, que aí, ó, nas imagens que você tem acesso, o Dom Pedro I a gente sempre acha que o primeiro é filho do segundo. Por quê? Porque o primeiro sempre foi representado de uma maneira viril, um jovem forte, destemido, enquanto que o segundo, o filho, sempre foi retratado como um senhor austero, intelectual, pensador, né, barbudo. Então, a partir de 1888, 1889, aí temos o quê? A abolição da escravatura em 88,
Proclamação da República em 1889. Então, Fim do século XIX, estamos entrando em um processo mais de modernização do Brasil. Acabou a escravidão, começamos a falar em liberdade, igualdade, coisas que não eram faladas no Brasil antes, né? Então é nesse momento que nós começamos a pensar o Brasil. Perfeito? O que é o Brasil? Como é que nós podemos desenvolver este país? Para onde que nós vamos? Né? Então a intelectualidade começa a pensar o Brasil, claro, já no período de Dom Pedro II, mas entrando principalmente na modernidade aí, fim do século XIX, início do século XX. Qual é a primeira interpretação do Brasil? Estamos fadados ao fracasso. Por quê? É o predomínio das teorias racialistas na época, que relacionam capacidades intelectuais e civilizacionais com o que eles chamavam de raça. E aí quando eles olham para o Brasil, o que eles veem? Um país miscigenado, com muitos negros, muitos índios, muitos morenos, e essa palavrinha aí, ó, que eu espero que você não esteja usando na sua linguagem corrente, mulato, que vem do quê? Vem de mula. E o que é mula, Cleusa? É um animal estéril, ele é um cruzamento que não se reproduz. Então a palavra mulato deriva de mula para se referir a um miscigenado. Mas um miscigenado de uma maneira bem pejorativa, né? Prof? Bem negativa, bem inferior. Então o mulato ele é um degenerado geneticamente. Então como é que o Brasil vai se desenvolver com uma população de degenerados? E é bom deixar bem claro, né, prof? Porque às vezes assim o pessoal pode pensar que a gente está usando essas palavras. Não. Mas vários intelectuais da época, até os anos 30, usavam a palavra degenerados em seus escritos mesmo para se referir à população. Claro, não é isso? porque era a ciência da época, Cleusa, era a linguagem da época. O Dom Pedro II amava essas teorias racialistas, por exemplo. Ele era muito amigo do Gobineau e de outros autores fundamentais dessas teorias racialistas. Então essa linguagem era usada pelo Olavo Bilac, um poeta ali do início do século XX, foi até mesmo usada pelo Monteiro Lobato, já bem dentro do século XX. Então é uma linguagem corrente. O que eu peço para vocês não usarem é porque ela tem sim essa conotação de inferiorização. Pô, mula é um animal estéril que não se reproduz. Então esse problema genético é o que faz o uso, é o que garante o uso dessa palavra para se referir aos sujeitos humanos, né, misturados com negros. O problema aí é a raça negra, como eles diziam na época. E o interessante é justamente pensar nessas palavras como elas são usadas hoje numa nomenclatura do IBGE, né? Ninguém pergunta se o miscigenado, por exemplo, entre branco e negro, se ele é mulato, mas a nomenclatura oficial é pardo. Pardo. Né? Então tem isso também para a gente conotar aí. E pensando no Antônio Cândido, professor, é assim, ó, o que a gente tem até aqui no nosso resumo, olha só, a ideia de que ele é o primeiro cara, ou é do que se tem notícia, que vai associar de fato essa literatura brasileira que nos dá identidade, o que interpreta a nossa identidade, a uma literatura universal. Percebendo que não existe assim, ó, um livro é um relato de um fato sem conversar com outras coisas. Legal isso, né? É muito importante porque hoje, com as nossas lentes contemporâneas, pode parecer muito natural, pode parecer até óbvio demais, né? Dizer, mas é óbvio que um livro, que uma obra vai sempre se relacionar com o seu tempo. Só que nós estamos falando do início do século XX e isso é uma descoberta importante nesse momento, né, professor? Pois é, porque daí o que vai acontecer, Cleusa? A partir do início do século XX, alguns brasileiros vão olhar para a nossa história e vão olhar para essa tradição do século XIX que só via fracasso em nosso país e vão falar, não é assim. Não é assim, a gente tem muitas qualidades. Antes de mais nada, a gente conhece o Brasil? Ah, perfeito. Não é? Então vejam só vocês, o Gilberto Freire, um antropólogo lá do Recife, o Sérgio Buarque de Holanda, não me engano se ele é mineiro ou paulista, mas Raízes do Brasil, o livro clássico de Sérgio Buarque de Holanda, outros... Tem que ouvir aquela música do Chico, né? Que ele canta assim,
O meu pai era paulista, meu avô mineiro, meu bisavô baiano, uma coisa assim, né? Que Perfeito. ele vai dando toda a árvore genealógica aí dos Buarque de Holanda, não é verdade? E o próprio Antônio Cândido é também uma ilustração da música do filho do Sérgio Buarque de Holanda, né? Perfeito. O Chico. Por quê? Porque o Antônio Cândido nasce em Minas Gerais, mas vai para o Rio de Janeiro, ele basicamente cresce, é criado no Rio de Janeiro e tem toda a sua vida profissional, acadêmica, como estudante professor em São Paulo, né? Então, este movimento que nós chamamos de um movimento modernista, que não está só nas artes, pessoal, também está nessa intelectualidade, que vai tentar conhecer o Brasil. Mário de Andrade, escritor de Macunaíma, por exemplo, diretamente associado à Semana de Arte Moderna de 22. Ele viaja pelo interior do Brasil para assistir às festas populares, ele faz toda uma coleta de informações a respeito das danças folclóricas do Brasil. Então esse pessoal está tentando olhar para o interior do Brasil, para esses rincões do nosso país e tentar conhecer melhor, entender melhor. E o que eles vão começar a dizer? Opa, tem coisa boa aí. Tem coisa boa aí. Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil e Parceiros do Rio Bonito. Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido. Perfeito. Né, Parceiros do Rio Bonito é a tese de doutorado de Antônio Cândido, de sociologia, né? Ele se forma como doutor em sociologia estudando o quê? Estudando as transformações do caipira, né? Ali no interior de São Paulo. Ele vai lá, ele vive 3, 4 anos com essas pessoas, ele conversa muito e tenta entender o que está acontecendo com o caipira nessa passagem aí de um momento pré-modernidade para um momento mais moderno, capitalista, a chegada do dinheiro nessas vidas comunais do interior do Brasil e tudo mais. É um livro lindo, é um livro que todo aluno de sociologia na graduação lê. E é um livro que dá muita referência, assim como você se referia ao Casa Grande Senzala, ao Raízes do Brasil, né? São livros que dão referência para a gente entender a formação mesmo da população brasileira. Nossa, né? Vamos pensar aí no campo, o campo do Brasil, a zona rural, a questão agrária no Brasil é fundamental para a gente entender esse país. A distribuição da população. Para entender a distribuição da população, para entender as classes desigualdades econômicas, para entender uma série de conflitos sociais que nós vivenciamos hoje, não só associado ao MST, mas também associado às questões indígenas e quilombolas. Todas as reivindicações de demarcação de terra de indígenas e quilombolas está associado à questão agrária no Brasil. Então veja só, o Antônio Cândido já no início do século XX estava indo ali para um dos âmagos, para um dos corações, digamos assim, da nossa formação social e cultural. Perfeito, e olha, tá aqui então esse nosso resuminho para este momento, pensando assim, ó, tudo está relacionado, né, gente? É uma grande descoberta e é uma grande influência que o Antônio Cândido vai manter, pensando justamente, olha só, diz, bom, toda obra conversa em linguagem, em estilo, em personagens com o seu tempo e com outras obras do seu tempo. E é muito legal porque ele mesmo conversa na sua tese de doutorado com essas ideias, com essa leitura do seu tempo, com o Gilberto Freire e com o Buarque de Holanda, né? Vai acontecer isso. Vocês sabem, pessoal, sabia, Cleusa, que o Sérgio, eles eram muito amigos. O Sérgio Buarque e o Antônio Cândido eram amicíssimos e o Sérgio Buarque de Holanda ofereceu uma máquina de escrever para o Antônio Cândido. Olha que legal. E a mulher do Sérgio Buarque ficou maluca da vida. Era uma joia da família Buarque de Holanda ali. E aí a mulher dele começou a falar pro Antônio Cândido, não aceita, não aceita, não aceita. E daí o Antônio Cândido só perguntou, foi nela que você escreveu Raízes do Brasil? Ele falou, foi. Ele falou, então eu quero. Olha que legal, né? Então, muito amigos aí, não só dialogando em termos de ideias, mas de fato dialogando como amigos, né? Os casais eram amigos. O Antônio Cândido, que depois disso vai formar toda uma geração de intelectuais aí como professor da Universidade de São Paulo. Dentre eles, eu chamo a atenção de vocês para 3. Primeiro, Otávio Ianni,
um dos grandes nomes da sociologia paulista aí, a partir da década de 60 e 70, aluno do Antônio, e os dois mais conhecidos, Dona Ruth Cardoso e Fernando Henrique Cardoso, né? Dois alunos que seguiram a carreira de sociólogo, ele, antropóloga, ela, e foram alunos assim exemplares de ir na casa do Antônio Cândido. Então, olha, em momentos que a gente fala muito, né, professor, de fundações ou de fundamentos políticos no Brasil, olha que coisa, né? Fernando Henrique Cardoso foi aluno do Antônio Cândido e depois, lá no começo dos anos 80, ele vai ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores junto com o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Vejam só vocês. Olha que trâmite, que trabalho aí, por isso que eu fiz também esse resuminho aqui para falar justamente, professor, que ele associa a nossa produção cultural sem deixar de perceber, ele faz crítica, ele trabalha bem com a nossa produção cultural, sem deixar de perceber as raízes profundas da desigualdade no Brasil, e que também ele trabalha com esse parzinho muito difícil de conciliar, teoria e militância. Ele é um intelectual e, ao mesmo tempo, um militante de causas sociais aí no começo dos anos 80, no começo da abertura política brasileira, né? E uma das frases muito importantes que ele vai proferir, vai ser usado por outros intelectuais depois, é justamente que a nossa literatura é a única capaz de nos exprimir. Perfeito. Né? São ensaios com que ele trabalha dizendo isso, explicando, tentando comprovar que a nossa literatura é aquilo que faz com que nós sejamos trazidos como análise, como povo, como identidade. Né? Ela funciona como um documento vivo da identidade de uma população. E é muito legal você salientar essa dimensão do trabalho do Antônio Cândido, Cleusa, porque depois que ele se forma como doutor em sociologia, ele vai trabalhar com literatura, né? Ele vai ser basicamente um crítico literário. E só que ele nunca deixa de perceber, perdão pessoal, se vocês viram aí, eu bati aqui no tripé, ele nunca deixa de perceber as desigualdades, as mazelas, como você falou, da nossa sociedade. Por quê? Porque ele sempre foi um socialista. Ele sempre foi um teórico militante do socialismo, né? Do comunismo. Nesse momento em que capitalismo e socialismo, essas disputas eram muito violentas muito fortes, né? Ele sempre deixou claro que ele era um socialista, ele era um comunista, junto com Oscar Niemeyer, por exemplo, né? E aí vocês vão pensar, então não vão mais ler esse cara é um louco, esse cara... Cuidado com as suas interpretações muito apressadas, com os rótulos, porque o que era muito importante para o Antônio Cândido era o quê? Era observar e fazer com que os seus leitores percebessem que esse país é brutalmente desigual. É desigual em termos econômicos, é desigual em termos raciais, é desigual em termos de gênero, é desigual em uma série de dimensões. E aí, é difícil a gente negar essa afirmação do Antônio Cândido, não é? Então é por isso que, com a abertura democrática lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, ele se associa a uma série de movimentos sociais, forças sociais, para criar aquele partido que parecia ser, na época, que levava as esperanças de um partido que lutaria contra essas desigualdades, né? O Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, se você tem os líderes sindicais, né, personalizados na figura do Lula ali, você tem toda uma parte da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, na formação do PT, nas figuras, por exemplo, do Leonardo Boff, e você também tem toda essa dimensão intelectual, né, trabalhando ali na formação do PT. Tem entre eles esses dois grandes amigos, Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda. Olha só. Né? Então, quer dizer, olha pessoal, a gente aproveitou aqui para falar do Antônio Cândido especialmente, porque é ele que nos deixou há 2 semanas aí, no início de maio, para falar um pouquinho do termo brasilidade, que ele vai ajudar a construir junto com Sérgio Buarque de Holanda e junto com Gilberto Freire. Então, quer dizer, a gente está tratando do Antônio Cândido, aproveitando o momento, mas você não deve deixar de perceber, de entender, de capitalizar conhecimento relacionado a essa tríade:
Ele, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Ler os ensaios dessa gente toda, pessoal, vale a pena para dar repertório cultural para nós. E é bem importante justamente isso que o professor Leonardo levantou aqui. Pessoal, cuidado às vezes com os rótulos que se dá a alguns intelectuais, porque nós precisamos entender que em cada momento, assim como o próprio Antônio Cândido diz, as obras dialogam com o seu tempo. E a necessidade daquele tempo em que eles viveram, em que eles buscaram um repertório mais forte culturalmente, talvez fosse, e com certeza era, bem diferente da nossa, né, professor? Com certeza, então, Cleusa. Quero agradecer a sua presença, sempre nos ajuda bastante a entender melhor do aparato sociológico aí dessa gente toda, até das curiosidades da máquina de escrever, professor, né? E agradecer a você que está aí do outro lado nos vendo, curte, assiste, compartilha, comenta, conversa conosco, pede sua atualidade, a gente já na semana que vem traz mais coisa para você aí. Um abração, bons estudos, fiquem bem. Hoje o gatinho não passou. Tchau, tchau, passou, pessoal. Sim, bons estudos. Você que não viu. Vocês viram? Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.